acontecer. Um anjo de luz que ministrava louvores no céu. Ele queria ser igual a Deus, mas Deus jamais divide sua glória com alguém. E o expulsou então de lá, com uma terça parte dos anjos, e não pôde mais entrar, pois o Senhor é soberano. Ainda assim o inimigo tenta te afligir, me atingir. Ele sabe que os seus dias já estão chegando ao fim. O céu vai se abrir e Jesus vem aí, como um ciclone no inferno, explodindo tudo, a terra estremece, o diabo enlouquece, não suporta a luz que é o olhar de Jesus. Tanta glória e poder em suas mãos, que arrancou as prisões e aos cativos deu libertação. Mesmo que o inferno insista, não vai resistir. Está chegando o grande dia, e esta igreja vai subir, subir. A igreja vai subir, subir, subir. Cantando só louvor, só louvor, só louvor. E o inferno vai cair, vai cair, vai demolir, em nome do Senhor, do Senhor. Ele queria ser igual a Deus, mas Deus jamais divide sua glória com alguém. E o expulsou então de lá, com uma terça parte dos anjos, e não pôde mais entrar, pois o Senhor é soberano. Ainda assim o inimigo tenta te afligir, me atingir. Ele sabe que os seus dias já estão chegando ao fim. O céu vai se abrir e Jesus vem aí, como um ciclone no inferno, explodindo tudo, a terra estremece, o diabo enlouquece, não suporta a luz que é o olhar de Jesus. Tanta glória e poder em suas mãos, que arrancou as prisões e aos cativos deu libertação. Mesmo que o inferno insista, não vai resistir. Está chegando o grande dia, e esta igreja vai subir, subir. A igreja vai subir, subir, subir. Cantando só louvor, só louvor, só louvor. E o inferno vai cair, vai cair, vai demolir, em nome do Senhor, do Senhor. A igreja vai subir. E a Bíblia diz que o próprio Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficaremos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com eles nas nuvens. E assim ficaremos para todo sempre com o nosso Senhor. A igreja vai subir, cantando Louvores ao Rei dos Reis, dizendo santo, 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 santo é o Senhor. A igreja vai subir, vai subir, vai subir, e para sempre adorando, exaltando aquele que venceu. A igreja vai subir, vai subir, vai subir, em nome do Senhor.
palmas, engrandeça o nome santo de Jesus. Nossa irmã Cecília, louvando o nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Grace, recolhendo as ofertas, orando pelo pregador. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Não há igual o seu amor é infinito. Amar alguém sem querer nada em troca é mesmo gesto inaudito. Onipresente está em todos os lugares, nunca deixa um servo seu caído. Dá perdão, mesmo se o seu agressor passar de lado e não pedido. Ele é o dono do amor, tem misericórdia pra quem for, faz o caído se levantar, conhece o coração de quem aflito está. Ele ouve e chora com você, tem um lugar de glória pra te oferecer, pois lá não há nem choro, nem angústia e dor, onde habita o dono do amor. Eu sofrer, ele já levou na cruz teu pecado, ele perdoou também. O sol escureceu, A terra tremeu quando ele expirou, dando brado. Pai, Pai, está consumado. Não tem como explicar este amor. Ele pode barreiras transpor, faz corrente cair pelo chão, libertando mais que um pecador. Faz um homem valente cair, faz um servo humilde se levantar. Tem as marcas que provam em suas mãos que é o dono do amor, está neste lugar. eu sofrer, ele já levou na cruz teu pecado, ele perdoou também. O sol escureceu, A terra tremeu quando ele expirou, dando brado. Pai, Pai, está consumado. Não tem como explicar este amor. Ele pode barreiras transpor, faz corrente cair pelo chão, libertando mais que um pecador. Faz o homem valente cair, faz o servo humilde se levantar. Tem as marcas que provam em suas mãos que é o dono do amor, está neste lugar. eu agradeço a oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé para orar pelo dízimo e oferta. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pelos ofertantes, Pai, que o Senhor abençoe e multiplique, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, aqueles também que não puderam ofertar, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, Pai, em nome de Jesus, abençoa o pregador, que ele venha, Pai, falar o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos, amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos.
Vamos abrir as nossas Bíblias neste momento no livro de Mateus, capítulo de número 17 e o verso de número 14 a seguir. Livro de Mateus, capítulo de número 17, verso 14 a seguir. Traz-nos o título: A cura de um lunático. A palavra do Senhor nos diz: E quando chegaram a multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse-lhe: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa aqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas a esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Pode assentar, glorificando o nome do Senhor. Amados irmãos, nós estamos diante de uma grande realidade que aconteceu nos dias em que Jesus andava pela cidade da Galileia, pelo Jordão, pela Jerusalém. E Jesus agora vai ao monte para orar, e ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E quando ele orava ali, diz a Bíblia que a glória de Deus transpareceu sobre Jesus. E ali Pedro, no seu êxtase, disse: olha, vamos fazer aqui 3 cabanas, um para Moisés, um para Elias e um para o Senhor. Porque ele não sabia o que dizia por ver a glória de Deus. Mas quando eles desceram do monte pela manhã, havia embaixo do monte, no pé do Monte das Oliveiras, uma grande multidão. E essa multidão estava uma concorrência, estava ali uma pequena discussão, estava ali um problema armado. E de repente olharam e viram Jesus descendo do monte, e diz a Bíblia que assustaram que ele estava ali, e olharam para Jesus, e diz a Bíblia que este homem, pai de família, este homem, pai dessa criança, desse jovem, correu até a Jesus. E quando chegou até o Senhor, dobrou o joelho e disse: Senhor, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos orarem por ele, para arrancar este problema dele, mas eles não puderam fazer nada, Senhor. E aquele homem estava falando com Jesus, demonstrando o problema da sua dor, daquela dor que ele havia passado por anos e anos e anos. E Jesus agora somente ouve e observa aquele homem, fica observando a atitude daquele homem. E ele então agora dizendo: meu Senhor, eu fiz o que pude, eu vim aqui, pedi para os seus discípulos e eles oraram, eles clamaram. Mas uma coisa é certa, que o meu filho continua do mesmo jeito. Nada mudou. Não houve transformação. Olhe para ele como é que ele está. Olhe para a situação do meu filho, Senhor. Imagino Jesus olhando para ele, olhando para a multidão, e olhando também para os seus discípulos, e olhando com aquele olhar de amor e misericórdia. E de repente, aquele homem chorando: Senhor, me ajude.
Amados irmãos, Jesus não consegue, aleluia, ver uma lágrima descer sem Ele estender as mãos e ajudar. Jesus olhou para aquela situação e eu imagino aquele momento, aquele conclave acontecendo no reino espiritual. Imagino eu que o inimigo já estava dizendo, as tantas, dizendo: olha, não vai acontecer nada, você perdeu tempo, você trouxe aqui, olha, isto não vai solucionar, o seu filho vai ficar assim. Imagina o diabo falando, porque não diz a Bíblia o tempo que aquele homem chegou e orou, e o tempo que Jesus desceu, mas diz a Bíblia que os homens que ali estavam, os sacerdotes que ali estavam debatendo com os discípulos de Jesus. Então o tempo não foi pequeno, o tempo teve um espaço maior que podemos imaginar. Mas você já parou para perceber que quando temos um problema, nós levamos até a Jesus, pedimos que alguém ore por nós, nós cremos no milagre, mas infelizmente o milagre não acontece. Aí a gente olha para a situação e diz: meu Deus, por que é que não aconteceu o milagre? Aí nós abaixamos a fronte e dizemos: Deus não ouviu a minha oração. Saímos derrotados, saímos cabisbaixo, saímos desesperados ainda mais, porque nada aconteceu. Eu não vi a mudança, eu não vi a transformação, eu não vi a mão de Deus agir, eu não vi nada disso. E isto entra em nosso coração como um dardo, uma flecha, como dizemos: eu não vou vencer esta batalha, é uma batalha difícil, eu já tentei, eu já recorri em todos os recursos humanos, mas nada pode me ajudar, nada pode alentar a minha alma, nada pode mudar a história da minha vida e da minha família. Eu imagino aquele pai de família olhando e repassando na sua memória tudo aquilo que ele já havia vivido com esta criança. E todos nós que somos pais sabemos que quando um filho está doente, nós queremos que a dor passe em nós. Comigo é assim. Os meus filhos eram pequenos e eles choravam de dores e eu orava a Deus: passa a dor dele para mim. Eu imagino que muitos pais e mães também já fez esta oração. E quando você vê o seu filho naquele estado, naquela situação, o desespero bate, a dor aumenta, a tristeza invade. Parece que você encontra um céu de bronze, você encontra a porta de ferro e é intransponível passá-la. Aí nós paramos e perguntamos, e ficamos andando como no deserto: para onde irei? Para que caminho tomar? Para que onde eu vou agora neste momento? E às vezes você hoje pode estar assim, dizendo: Deus, para onde eu vou? Qual a reação, qual a atitude? O que é que eu devo agir? O que eu devo fazer, Deus? E aí nós olhamos para o deserto, Oriente, Ocidente, Norte e Sul, e não encontramos uma saída qualquer. Mas alguém pode dizer: ore porque vai mudar. E aí você podemos ter orado pelo problema, e aí nós olhamos e o problema está ali persistindo, está diante de nós, e nós queremos que ele saia, queremos que ele desapareça de uma vez por todas, mas o problema está ali, persistindo em nossos olhos. E aí perguntamos: Deus, até quando isso vai mudar? Até quando isso vai continuar? Oh Deus, eu imagino aquele pai de família olhando agora, aqueles 9 discípulos ali orando, repreendendo e ordenando em nome de Jesus, segundo aprenderam com Jesus. Mas a criança continuava com o mesmo problema. Tem momento em nossa vida que a gente faz alguma coisa, ora por alguém, até a gente mesmo sai frustrados. Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, Senhor, eu tenho feito a minha parte, mas por que não acontece o milagre?
Aonde está o erro, Senhor? É nele ou é em mim? Aonde está a falha? E aí nos questionamos e saímos perguntando e dizendo: Pai, por que não acontece nada? Por que o céu não se abre, a tua mão se move e as coisas acontecem? E aí saímos perguntando. Mas muitas das vezes nós encontramos o céu de bronze e Deus dizendo: eu não vou falar nada, eu vou ficar em silêncio. Mas o silêncio de Deus, até nele, Deus trabalha. Às vezes nós olhamos e perguntamos: por que não aconteceu, Deus? Porque o meu problema está ali, dia após dia eu olho para Ele, eu durmo com Ele, levanto com Ele, eu ando com Ele. Por que não há mudança? Deus está dizendo para nós hoje: aguarde e você vai ver o que é que eu vou fazer. Aí eu olho para aquele pai de família e vejo ele naquele desespero, porque quem tem um problema familiar, ele entra em desespero. Ele viu o filho dele endemoniado, caído na água, ora no fogo, tentando se destruir. Parou para imaginar o que é isso, irmão? Que dor, que sofrimento aquele pai não tinha, aquela mãe não tinha por aquele jovem. Mas eu paro e fico imaginando como Deus é grande. Deus tem o seu meio de agir, não é que como queremos, mas como Ele quer agir. E quando Ele quer agir, irmão, ninguém impede. Aonde Jesus estava? Estava no monte. Ele estava em oração, Ele estava clamando, Ele estava se mostrando aos teus filhos que ali estavam a sua glória, a sua grandeza. Mas será que Ele não sabia o que acontecia lá embaixo? Se Ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe tudo, Ele é tudo e Ele é poderoso para conhecer tudo. Lá embaixo, no pé da montanha, tinha um pai em desespero, mas tinha uma comissão maior ainda para atormentar. Ainda tinha um grupo maior para dizer: aí, você não acreditou nesse Jesus aí? Olha o que deu para você. Olha o que aconteceu, nada, o problema vai continuar. Ei, quero dizer para você uma coisa: o problema tem um tempo, e o tempo de Deus vai entrar, e Ele vai agir, operando Ele. Quem é que vai impedir? Às vezes nós olhamos e começamos a argumentar-se, dizer: Pai, eu sou crente, eu tenho feito tudo, Senhor, mas o problema ali está ainda. Aquele pai, ele dizia: e agora? Imagina o desespero. Quando a pessoa entra em desespero, em primeiro lugar ela põe a mão na cabeça, dá vontade de arrancar os cabelos, ela entra em pânico. Imagina agora aquele pai de família nesta natureza, desta maneira, olhando para o problema, vendo o filho ali com o mesmo problema, com a mesma situação, mudo, surdo e epilético. 3 situações gravíssimas. Mas aquele pai fez o que ele pôde. Aquele pai, ele lutou com suas forças. Mas agora, lá do monte vem descendo Jesus. Jesus não vem desesperado. Jesus não precisa de um querubim para descer lá embaixo, não. Ele veio conversando e andando, mas sabendo o que estava acontecendo lá embaixo. Será que Jesus não conhece o meu e o seu problema? Será se Ele não está ligadinho no que é que estamos passando? Lá chega Jesus e vê a multidão, e agora o pai, ele percebe que é Jesus, ele vai até ele, e quando chega a ele, a primeira reação é sentido de adoração, de joelho no chão. Disse: Senhor, eu vim aqui, trouxe o meu filho, olha aí lá, eu trouxe para os seus discípulos orarem, eu não te encontrei, eu procurei o Senhor aqui, tentei me informar, mas não me disseram onde o Senhor estava. Não diz a Bíblia, mas imagino eu. Ele diz: olha, eu tentei me informar aonde o Senhor estava, eu sabia que o Senhor estava aqui, mas ninguém me informou, ninguém me disse uma palavra. Aí alguém me disse que os discípulos estavam, e eu levei até eles, e eu pedi que eles orassem pelo meu filho, eu pedi que eles me ajudassem.
que ele estendesse as mãos e fizesse alguma coisa para o meu filho, porque a dor era grande, o sofrimento era grande, e eu, com a minha esperança, que a minha pequena fé, entreguei ele, disse: ore por ele. E aqueles homens impuseram as mãos e oraram, oraram e oraram e oraram. E o que aconteceu? Nada. O problema persistiu. Às vezes eu e você oramos por um problema e o problema persiste. Nós cremos, não é que nós não temos fé, nós cremos que Deus vai mudar, mas a gente olha para o problema, está orando e orando, e o problema está ali. Você ora, abre os olhos, o problema está ali. Passa um dia, um mês, um ano, o problema está ali. Mas aí vem Jesus. Quando Jesus entra na causa, tudo muda. Tudo que é trevas vira luz. Quando Jesus entra, irmão, as coisas mudam, os ares mudam, aleluia, a carne, a casa, a família muda, ou intempérie, a natureza muda, porque Ele chegou. E a Bíblia hoje foi dito aqui: aonde é 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele está em nosso meio. Agora imagino eu, Jesus descendo aquele monte. Ele não desceu como derrotado, como um triunfante, porque Jesus veio para triunfar sobre o mal, sobre o pecado, sobre tudo aquilo que não presta. Lá vem Jesus, aleluia, e o pai orou e agora disse: Senhor, olhe o meu filho. Mas eu imagino Jesus olhando para os discípulos: você não orar para ele não? Senhor, nós oramos. Não só oramos, nós gritou, você não ouviu lá em cima, nós berrou, nós fizemos o que nós podíamos, mas nada aconteceu. Olha o menino como é que está. Aí eu imagino que o menino agora já mudo, surdo, e ainda com problema de epilepsia. Esse menino agora, sabe o que ele fez? Ele foi se esconder, imagino eu. Irmão, quando a pessoa está com problema, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai se esconder. Ele quer se isolar. Ele quer ficar num canto sozinho, não ver ninguém, falar com ninguém, não quer ouvir ninguém. Ele quer ficar só naquele canto. E aqui aquele menino fez a mesma coisa. Ele saiu diante da multidão e foi no cantinho para ficar isolado, longe de tudo e de todos. E aquele pai de família estava ali conversando com Jesus. E ele falou: Senhor, por favor, me ajude. O meu filho, ele é mudo, ele é surdo, e ainda ele é epilético. E quando a epilepsia nele, Senhor, o negócio fica grave. Ora ele cai no rio para se matar, ora ele cai no fogo para se queimar. E nós precisamos andar com ele, andar onde ele está. Tem que ter alguém guardando, cuidando, de olho nele. É dia após dia, noite, toda hora. Alguém que dá, um dorme, um acorda. A Bíblia não diz isso, mas imagino eu, o pai dizendo: olha Jesus, um deita, outro fica acordado de guardião, olhando ele. Se ele sai, alguém vai. Eu não trabalho mais, eu não como mais direito, eu não vivo mais, a minha família não vive mais, em prol dessa criança. Imagino eu que ele dizia isso. E Jesus olhou para aquela situação. E quando aquele pai de família orando ali, dizendo: Senhor, me ajude, por favor, estenda as tuas mãos, muda a minha história, muda a história da minha casa, muda a história do meu filho, muda a história da minha família, Jesus. Irmão, quando você põe alguma causa na mão de Jesus, pode ter certeza, no tempo dele ele vai fazer tudo aquilo que você pediu. Aquele pai de família olhou agora e disse: Jesus, eu não sei mais o que fazer. Imagina ele dizendo: olha, eu já fui nos médicos, tudo que a medicina, aonde mandaram ir, eu fui, mas infelizmente o meu filho continua a mesma coisa. Imagina os dias de hoje. Senhor, ele tomou Dramin, ele toma Dramin para convulsão, ele toma aquela outra
uma mais forte lá, esqueço o nome, para convulsão, e ele bebe, mas não dá, tudo bem. Tem momento que a convulsão pega e ele rola de um lado, rola por outro, vai em cima do fogo, daí diga, tem que correr em cima dele. E Jesus só observando. E assim somos nós quando estamos com um problema. Vamos contar para Jesus, não um problema pequenininho, mas vamos contar o problema completo para Jesus. Tudo que está acontecendo. Aí Jesus só ouvindo. Jesus não disse nada, só ouviu. A Bíblia diz assim no livro de Jeremias 33:3: clama a mim. Aquele homem clamou a Deus. Ele contou o seu problema, ele contou a sua carência e necessidade. Mas agora Jesus estava assim, quietinho, só ouvindo. O que diz a Bíblia em Isaías capítulo 61, versículo 1? A minha mão está encolhida? Não. E meu ouvido está fechado para que não possa ouvir? Não, está aberto. Ele estava ouvindo a voz daquele homem, a lágrima. Irmão, às vezes a palavra não é tanto, mas você sente a dor da alma, que é aí que é maior. Às vezes você conversa com alguém, nas palavras dele você conhece a alma dele, a dor, o sofrimento da alma. Imagina que aquele pai estava com seu desespero, e Jesus só ouvindo. Jesus não disse nada, não falou nada. E ele disse: Jesus, faz alguma coisa por mim, faz alguma coisa para o meu filho. Aí Jesus disse assim para o pai. Primeira coisa, ele voltou para os discípulos: geração perversa e incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu terei que suportar vocês? Eu ensino, mostro, mas vocês não aprendem. Aí ele virou para o pai e disse: traga o seu filho aqui. Quando diz traga o teu filho, quer dizer, o filho não estava ali, ele estava em outro lugar, mas não estava ali. Como eu citei anteriormente, poderia, pela vergonha, escondido em algum lugar. Porque tem enfermidades, irmão, que a pessoa tenta se esconder, esquivar de todo mundo. E agora o pai de família traz: vem cá, meu filho, Jesus te chamou, vem cá. Olha que privilégio, irmão. Jesus te chamou, vem cá. Jesus nos chamou, irmãos, vem cá, irmãos. Ele nos chamou, aleluia. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele chamou, é para mudança. Ele chamou para transformar. Ele chamou para mudar a história. Porque quando Jesus nos chamou, a nossa história foi mudada, ela foi transformada. Jesus olhou para o pai e disse: traz ele aqui. Eu imagino agora o pai, nasceu no coração a esperança, reviveu a esperança no pai de família. E o pai vai lá e procura o filho, pega o filho e disse: meu filho, vem comigo, ele te chama. Vamos lá, meu filho, vem hoje, acaba a nossa dor. Hoje, meu filho, acaba nossos problemas. Hoje nasce uma esperança em nossa casa. Hoje muda o quadro da nossa casa. Hoje a esperança, o brilho da tua presença vai brilhar em nossa família. Imagina o pai olhando para o filho, abraçando e as lágrimas caindo, e ele dizendo: meu filho, basta, hoje acaba. Ele te chamou, ele te chamou, ele te chamou. Eu digo a você: ele te chamou, ele te chamou, ele te chamou. Bendito é o nome dele. E aquele pai de família agora entra na multidão, e sabe o que é mais importante? Todos aqueles que estavam contendendo com os discípulos tiveram que ficar calados e olhar. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Aqueles que contendem com você terão que ver o milagre de Deus na sua vida.
a esperança vai nascer, e a esperança de Jesus não traz confusão. A esperança de Jesus é eterna, fiel, verdadeira, e Ele não volta para trás. É a tua palavra, e o que Ele disse, Ele vai cumprir. Imagina agora aquele pai de família agora, olhando e dizendo: oh maravilha, ou poderia dizer shalom, oh glória. Irmãos, vamos parar um pouco nesse pai de família. Você já parou para perceber que quando Jesus te promete algo, o seu coração muda, o seu semblante muda, a sua vida muda, porque a esperança renasce. Eu imagino as palavras de Jesus para o pai: traz o menino. Posso dizer, traz aquele problema para ser solucionado. Traz aquela dificuldade que você está passando, que eu vou resolver. Traga até a mim, traga a minha presença. Ele diz: traga a mim, quer dizer, traga a minha presença, porque tudo que é oculto na minha presença, eu vou mudar a história será mudada, recontada. Aleluia. Aquele pai de família olhou e disse: se Ele chamou, as coisas vão mudar. Irmão, Jesus não chamou eu e você para ficar perecendo a vida toda, não. Pastor, mas no mundo tereis aflições. Glória a Deus. Mas também temos momentos de alegria, de êxtase, de alegria diante dEle. Sabe por quê? Porque Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Ele disse assim: olha para mim e para você, eu estarei contigo todos os dias. Aleluia. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não vou te deixar, eu não vou desamparar. Na tua dor estarei contigo, também na tua alegria eu estarei contigo. Aquele homem estava chorando de tristeza, a angústia, a dor, mas cada passo que ele dava, creio eu, imagino eu, deduzo eu, tenho fé em eu, que ele dizia: o meu problema vai mudar. Ele chamou, Ele me convidou, minha história vai mudar, a minha vida vai mudar, tudo vai mudar, tudo vai mudar, tudo. Mateus 4,16. E o povo que estava sentado na região da sombra das trevas, raiou a luz. Ele disse: raiou a luz da minha casa, raiou a luz da minha casa, lâmpada para os meus pés e a tua palavra ao convite, e luz para o meu caminho, é a vitória da minha casa. Oh glória. Aquele homem se alegrou-se, porque diz a Bíblia, meus amados, lá em 2 Samuel capítulo 22 versículo 13: pelo resplendor da sua presença brasas se acendem. Sabe o que eu entendo nisso? Que aonde Jesus está, irmão, ressurge a esperança, ressurge a alegria, ressurge, aleluia. O que estava morto vai viver, o que estava, aleluia, acabado, já não tinha mais solução, Ele vai entrar com a solução. Aquele pai de família agora olhando e nascendo no coração dele novamente aquele brilho nos olhos. Quando alguém tem uma bênção, irmão, que ele recebe uma bênção, preste atenção nos olhos dele, brilha. Sabe por que brilha? Porque ele está vendo, ele está partilhando daquilo. Ele fala assim: meu Deus, está chegando. E mesmo quando um casamento, ai, está chegando o dia, a hora marcada, o momento marcado, está chegando, olha, está chegando, aleluia. Você olha no olho dele, está brilhando. Mas de quê? De alegria, de satisfação. Por quê? Porque é chegado da hora da sua bênção. E aquele pai de família, imagina agora ele olhando para Jesus. E o interessante é que aquele pai de família não tirou os olhos de Jesus. Se Jesus convidou ele, ele foi até onde Jesus estava. Ele não foi para outro lugar, ele foi até aonde Jesus estava. E quando lá chegou, ele olhou para a criança caiu e convulsionou-se. Jesus de imediato não expulsou o demônio, e volta a pergunta ao pai: meu Senhor, desde quanto tempo acontece isso com ele? Ah, meu Senhor amado, desde criança, ele já nasceu com este problema. Imagina o pai dizendo:
Quando aconteceu pela primeira vez, eu entrei em desespero, não sabia o que fazer. Eu sou um pai novo, né? Meu único filho, imagino eu olhando, meu único filho neste problema, eu não sabia o que fazer. Eu entrei em pânico junto com ele, mas não tinha o que fazer. E Jesus ouvindo o pai, e aí o Jesus ouvindo o pai falou assim: sabe, Senhor, ainda mais grave, quando acontece isso nele, ele cai, ele se convulsiona, ele escama pelos cantos da boca, ele vai escumando. E olha, Senhor, uma coisa mais grave, está vendo como é que ele está magrinho? Ele não tem mais prazer de comer, porque a doença não deixa. Ele está emagrecendo, ele está secando-se, está acabando-se. E eu, como pai, olho para isso, entro em desespero, faço ele comer, eu ponho para comer, minha mulher faz comidinha boa, uma comidinha gostosa, eu trabalho para ver ele comer, eu faço de tudo para ele comer, mas ele não come. Ele está emagrecendo, está se destruindo, e eu me acabo de ver o meu filho assim. E Jesus só ouvindo o pai falar, mas a multidão estava de olho não na conversa, estava de olho no problema. Quero nesta noite dizer para você, irmão, não fica de olho em problema não, fica de olho em Jesus Cristo, que vai solucionar o teu problema. Porque o problema, se eu olhar para ele, ele vai se agigantar perante mim. Mas se eu olhar para Jesus, o problema vai diminuir. Por quê? Porque maior do que o meu problema é o meu Jesus. Aleluia, bendito é o nome dele. Aquele pai olhando para Jesus, sabia que ele estava a resolver, mas a multidão de olho no menino. Imagina alguém dizer: isso aí não vai dar nada não, vai continuar do mesmo jeito, o problema vai persistir. Esse problema aí não vai resolver não. Esse problema aí, assim muitas pessoas falam para você que o seu problema não tem solução. O seu problema, rapaz, não tem jeito mais não. Irmão, se Jesus não dá jeito no meu e no seu problema, ninguém mais nessa terra, nesse planeta, nessa endosfera dará resultado, resolução para o meu e o seu problema. Porque se ele olhou para a humanidade, olhou para a terra e disse: haja luz, a terra foi obrigada a obedecer à voz de Deus, e houve luz. Ele olhou e falou assim: tá bom, agora mar, você vai juntar numa porção lá, e lá vai aparecer uma terra seca. A voz de Deus foi tão poderosa que a terra, tudo teve que obedecer à voz de Deus. Agora, será se um probleminha vai nos abater? A voz de Deus, vem a mim, ele veio. E a criança lá e o pai falando com Jesus, o pai não tirou os olhos de Jesus. Aí ele esquivou-se. Eu acho que quando ele olhou para a multidão, viu a situação e voltou para Jesus, a fé dele abateu. Ele virou e disse: Senhor, se tu podes, ajude o meu filho. Irmão, assim também é muitas vezes a nossa fé. Senhor, se tu podes, faz um milagre. Mas não é isso que Jesus quer ouvir, porque ele pode todas as coisas. Ele não abriu o mar vermelho, não abriu o rio Jordão por várias vezes. Ainda na época da cheia, ele abriu o rio de um lado seco, e aquele mundaréu de água descendo, e o povo passando a seco, porque o povo de Deus é separado, e agora ele não vai olhar para o seu problema. Aquele pai de família olhou: Senhor, se tu podes, me ajuda. Porque imagino nas entrelinhas ele dizendo: eu já fui em tudo, a única esperança é o Senhor. Não tem mais onde eu recorrer, eu não tenho mais para onde ir, é só o Senhor. Imagina ele falando para Jesus nas entrelinhas. Aí Jesus olhou para a multidão, e a multidão estava lá, naquele horroroso: quero ver o que vai acontecer, quero ver se a história vai mudar. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, a tua história vai mudar.
o problema que tem te assolado, olha para Ele, dá um adeus a Ele, Ele não existirá mais. Chama Jesus, aleluia, convide Ele, e Ele vai até você, e as coisas vão mudar. Aquele pai de família olhando, e aí Jesus olhou para ele e disse, olhou para a multidão, olhou para o pai de família e disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aquele pai de família em lágrimas. Por isso, irmãos, as lágrimas falam mais do que milhões de palavras. Aquele pai chorou, em lágrimas disse, Senhor, ajude a minha incredulidade. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. O que ele quis dizer nas entrelinhas, dizendo, Senhor, eu já tentei tudo, a minha fé já não vai mais. Parece que é um bloqueio na minha fé, mas eu creio no Senhor. Eu acredito que o Senhor pode mudar a minha história. Eu sei que o Senhor pode dar um basta na situação. Eu sei que o Senhor pode renovar a vida do meu filho e trazer ele um menino perfeito. Eu sei, nas entrelinhas dizendo isso. E Jesus olhou para aquele pai de família e olhou para a criança e disse, demônio mudo e surdo, sai dele. Agora paramos e pensamos e analisamos o seguinte. Jesus, ele disse, demônio mudo e surdo, sai dele. Não houve estardalhaço. Eu imagino agora a multidão, imagino os demônios, porque atrapalhando a multidão, o pai de família ali em lágrimas, olhando para aquele problema, que era aquele jovem, todo mundo olhando para o problema, e agora aquele menino corre para lá e vai para cá, e rola para lá e rola para cá, e Jesus disse, saia dele, e mais, nunca mais volte essa criança, nunca mais. Você não tem mais poder de tocar, você não tem mais poder nem de rodear ele, porque a Bíblia diz que quando um demônio sai de uma pessoa e ele é liberto, aí ele fica lá meio assim, meio lá meio cá. A Bíblia diz que 7 demônios com mais aquele vai até aquela pessoa. Então Jesus já fez a referência de, olha, não vai pensar que você vai e vai querer voltar a essa casa, porque essa casa não te pertence mais, essa casa agora vai pertencer para mim. Você não vai mais entrar nessa casa, vai embora. A Bíblia diz que o demônio convulsionou, virou. Imagina qual foi a cena horrível que aconteceu, mas o demônio saiu. Irmão, para o ponto e vírgula e digo a você, se o inimigo está te assolando, saiba de uma coisa, Jesus vai dar o basta nessa história. Jesus vai entrar com a solução. Ah, pastor, mas eu já não tenho mais fé, eu já não estou mais acreditando que vai acontecer. Embora a minha e a sua fé, acreditando ou não, Ele vai continuar sendo Deus a mesma coisa, Ele vai agir do mesmo jeito. E agora Jesus olhou e saiu, o demônio saiu. E diz a história que aquela criança ficou deitada ao chão. E aquela criança ficou no sentido que uma pessoa que como morreu. Sabe qual foi a reação dos incrédulos? O menino agora morreu. Desde ele ajudar a resolver o problema, agora piorou o problema. O menino morreu. Olha lá a criança morta. Diz a Bíblia que a criança não se mexia, não respirava, estava como morta. Aí todo mundo ali, imagina agora, imagina o olho do pai, o coração do pai acelerou nesta hora, vendo a criança naquele estado. Imagina ele olhando para a criança e olhando para Jesus. Irmão, quando você quer a bênção, olhe para Jesus, vê o problema, dá o adeus dele, mas olha para Jesus. Não tira os olhos dele, porque se tirar os olhos dele, você perde a bênção. Porque o inimigo está aí fora para roubar a nossa bênção, irmão. Aí o pai olhando, imagina o estatalado dos olhos, a multidão olhando e dizendo, ei, agora acabou o problema. O menino morreu, vamos enterrá-lo e acabou. Imagina o que é que eles falaram em meio à multidão.
Mas Jesus veio andando, porque Jesus não se apressa, Jesus não corre, Jesus anda. E o andar meigo de Jesus chegou até aquela criança, pegou na mão daquela criança, e todo mundo olhando para a criança que estava morta. Jesus pega na mão da criança, e o Espírito entrou na criança, e a criança levantou e entregou para o Pai. Você imaginou como é que ficou a multidão? Você imaginou como é que foi a multidão? Nem respirar. Aqueles que estavam de tabelinha de não vai, vou morder minha língua porque aconteceu. Quero dizer para você, as promessas de Deus para a sua vida vai acontecer. As coisas vão mudar para a sua vida. Irmão, nós temos que confiar nesse Deus que é único, fiel e verdadeiro. Aquele pai acreditou e entregou para Jesus. Agora eu quero fazer uma pergunta básica. Será se aquele pai não se tornou um cristão? Será? Eu imagino que aquele pai voltou para cá. Vamos conjecturar um pouquinho mais, vamos um pouco mais além da Bíblia. Agora é conjectura de pastor, de obreiro, de pregador. Imagina agora, pense bem, a mãe em casa, filho, o pai falou assim, lá vai até Jesus. Imagina a mãe em casa. Quando a mãe está nervosa, ela vai limpar a casa, mesmo que a casa já esteja limpa. Ela vai limpar porque o nervosismo a faz assim. Ela relava a louça, ela arruma a cama, desarruma. O desespero invade. Você já parou para imaginar o coração da mãezinha que estava lá em casa? Vamos conjecturar um pouquinho. Como é que estava o coração da mãezinha em casa? A expectativa dela. E a mãezinha lá esperando. E imagina, senta, levanta, senta, levanta. Vai na esquina, olha, nada, volta. Ai meu Deus, irmão, quem tem problema de bexiga vai no banheiro toda hora. E a mãezinha vai, volta. De repente, lá chega, vamos colocar o nome dessa mulher, Elizabeth. Aí lá vem, vamos botar o nome do pai, Jacó. O filho, vamos colocar aí, Davi não, né? Vamos colocar aí, José. Aí lá vem Jacó com Josézinho. Ó Elizabeth! A Elizabeth, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Aconteceu porque uma coisa, irmão, quando o milagre chega, você quer contar para todo mundo quer saber, porque você recebeu, e a pessoa, não, eu recebi, você fala em alta voz, e lá vem Jacó com José, Elizabeth, a Elizabeth, meu Deus, meu filho, aconteceu alguma coisa, meu marido vem correndo, gritando, imagina a Elizabeth na cozinha, larga tudo correndo, vai até a porta e vê o meu filho olhando, falando e dizendo, mamãe, eu cheguei. Imagina como é que foi essa casa. Imagina como é que foi a alegria dessa casa. Irmão, eu acho que foi um alvoroço. A mãe agarrou o filho, rolar, né? Conjectura de pregador, rolar em casa. Começou uma gritaria. Aí os vizinhos, ei, o que está acontecendo na casa de Jacó e de Elizabeth? O que aconteceu? Os vizinhos de cerca. Elizabeth, está tudo bem aí? Jacó não está te matando não? O que está acontecendo? Você não sabe da maior? O meu filho ouve, o meu filho fala, e o meu filho já não é mais epilético. Deus curou ele. Deus vai te curar hoje do seu problema. Seja ele impossível aos olhos humanos, ele tem o poder para te curar, ele tem o poder para renovar a minha e a tua força. E as pessoas vão se alegrar com o meu e o teu milagre. Irmão, eu não vou conjecturar muito na casa de Maria, de Jacó, José e de Elizabeth. Não vou conjecturar muito não mais. Já parou para imaginar? Como é que foi aquela casa a partir daquele dia, irmão Carlos? Como é que foi? Mudou, não mudou? Quando Jesus entra na casa, irmão, tudo muda. Quando Jesus entra na família, irmão, a história muda. Quando Jesus entra, as coisas que eram preta e branca se tornam coloridas. Pastor, o que é isso?
Sabe por que se torna colorida? Porque é só prova, problema, dificuldade. Mas Jesus entra, aí você vê a solução do problema, você vê a raiz, mas você também vê, aleluia, Deus quebrando o problema, arrancando o problema. Aí você vê que como Deus é poderoso. É por isso que eu amo esse Jesus. Amém, irmãos? Eu não vou mais além, mas quero nessa noite dizer a você: Jesus pode resolver o seu problema hoje, se você crer. Vamos colocar-nos em pé. E pela fé, eu quero convidar você que está com problema, como esse pai de família estava, seja qual for o problema. Nós não queremos saber o problema, Jesus sabe o problema. Nós queremos orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar por você. Vamos pedir a Deus para que Deus... Pastor, mas o problema se dividiu em 3. Jesus não está perguntando se dividiu em 3, em 4, em 5, em 10 ou 1000. Ele não está perguntando. Ele só está dizendo: ouviu minha voz? Venha. Porque quem liberta o homem e a mulher é Jesus Cristo do problema. Jesus pode fazer isso. Jesus tem um poder para fazer isso. E Jesus é Senhor para isso. Então por isso nesta noite Ele te convida a você, como aquele menino ouviu: vem meu filho, Jesus Cristo te chama. Vem meu filho, vem. A tua história não vai ser mais a mesma, vai mudar. Vem meu filho, vem. Vem meu filho, porque a coisa vai mudar. Venha, venha. Aquela criança foi com o pai, a história mudou-se, a história. Aquele lar não é mais o mesmo, porque Jesus entrou. Estenda as tuas mãos agora para esses irmãos que aqui estão. Vocês acreditam que Jesus vai mudar a história de vocês? Amém? Estenda as mãos aqui, ó, vamos orar por eles. Querido Jesus, o Senhor conhece, meu Deus amado, o coração de cada um que aqui está. Como olhamos nesta noite, ó Pai amado, aquele pai de família com um problema, mas ele ouviu a tua voz e foi até a ti. E ele, mesmo com a sua pequenina fé, Senhor, ele alcançou, meu Pai, o seu milagre. Meu Deus, o milagre, meu Pai amado, é para os teus filhos nesta noite. Por isso, meu Deus, eu invoco o teu nome santo, meu Cristo Jesus, pedindo a ti neste momento, ó Deus, toque no problema do meu irmão e da minha irmã, seja ele qualquer que seja, meu Pai, seja ele o problema, meu Pai, impossível e insolúvel para o homem, mas para ti não tem, meu Deus amado, porque o Senhor é um Deus que resolve tudo. Tudo é possível ao que crê. Por isso, ó Pai Santo, eu te peço, a sua igreja ora para esses irmãos, abençoe eles, meu Deus, que este problema, que até hoje, meu Deus, tem assolado os teus filhos, a partir de hoje perca a força e desapareça de uma vez por todas. Ainda mais, te digo, você veio por um caminho, por 7 você vai sair, bater em retirada, porque esta vida pertence ao Criador do universo, e o nome dele é Jesus Cristo Nazareno. Bendito é o nome do Senhor. Pai justo e santo, alcança os teus filhos, e conforme, meu Pai amado, aleluia, as tuas carências e necessidades, entra na saúde, no problema físico, no problema espiritual, conjugal, familiar, financeiro, meu Pai, profissional. Entra, meu Deus, e mude a história. Que esta lágrima, Senhor, venha se tornar lágrima da esperança, meu Pai, e a lágrima, meu Pai, da alegria, porque a Bíblia nos relata, Senhor, Salmos 30, verso 5, o choro dura a noite, mas pela manhã vem a alegria. Por isso, ó Deus, eu creio, e pela tua palavra, Senhor, eu acredito, meu Pai, que a lágrima de dor passou, e vai brotar a lágrima da alegria, Senhor, como Salmo 126, meu Pai, andando, chorando, levando consigo as suas palavras, e trarão consigo os seus molhos. Eles vão levar para a sua casa, meu Pai amado, os seus molhos, com alegria e regozijo de alma. Por isso eu lhe peço, abençoe teus filhos, e mude a história, Pai, vira esta página, no teu nome eu te peço, Deus, e agradeço, no nome de Jesus Cristo, amém. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Estamos encerrando. Estaremos orando aqui
Aleluia. Pedido de oração para Ferreira, Teixeira ou Ferreira. Está enfermo, está no hospital. É orar para a família de Lelis Faria Santana, foi operada de uma enfermidade. Orar para Jaqueline Ione Flávia Montovani,